O humor naquela época era mais transgressor porque havia uma ditadura, qualquer coisa transgredia, né? Quer dizer, havia uma ordem que era estabelecida, que era a ordem censória. A ordem censória, por princípio, ela elimina qualquer debate. Então, o humor, assim como a poesia, assim como a literatura, assim como as artes cênicas, assim como qualquer via de expressão, tinha esse grande inimigo comum pela frente, que era o impedimento, né? O bloqueio da expressão, que era a ordem que a ditadura impôs, né? Então, nesse sentido, o período da ditadura é único, porque ele estabeleceu esse patamar, esse programa mínimo de ação, assim, que juntou pessoas que mais tarde se separaram rapidamente. Assim que a abertura começou a valer, para valer, todas essas forças que estavam juntas numa grande frente, assim, se dividiram. Isso, inclusive, foi uma das táticas, eu acho, da ditadura para se prolongar um pouco mais, que é dividir as forças da oposição em partidos, em tudo, e com propostas assim também, abrindo um pouco o rigor da censura para essas coisas todas aflorarem. Isso foi daninho do ponto de vista da manutenção de uma frente única, mas foi benéfico porque permitiu que aflorassem e que brotassem coisas que estavam sendo mantidas em silêncio, abafadas. Né? Então é isso que aconteceu no fim da ditadura. Agora, de lá para cá, muita coisa aconteceu e é difícil fazer um resumo assim. Não só na grande mídia, quer dizer, eu não sei mais o que a gente chama de grande mídia. Por exemplo, grande mídia, um jornal como o Globo, como a Folha de São Paulo tem quantos leitores, assim? 1 milhão, vá. Isso aí. TV, especificamente, você acha que Pois é. Mas qualquer coisa na internet tem um número igual de espectadores também. E são espectadores que respondem, ou que fazem comentários, apoiam ou criticam e tudo. Então a internet é uma grande mídia também, né? O humor de TV, eu vou confessar que eu não tenho acompanhado, não sei o que tem sido veiculado. Eu sei que alguns programas trabalhavam ainda com uma visão meio antiquada de humor, que é um humor de costumes, mas que procurava fazer piada com as coisas de sempre, né? Com a velhinha que não escuta, com o gago que não consegue terminar uma frase, com o caipira que parece ingênuo, mas na verdade é esperto, com a bicha, com o negro. Então esse tipo de humor, ele é antigo e ele tá meio deslocado nos tempos que correm, porque hoje esse tipo de humor se choca com uma realidade que é muito mais demandante, né? Já tem grupos sociais que já estão ansiosos dos seus direitos e não aceitam qualquer provocação. Assim. Eu sempre vivi com televisão e sempre vi muita televisão. Eu vi a televisão quase ao ponto do vício, assim, né? Como muita gente chega e liga a TV, o gesto manda em você, né? Não é algo que você quer ver. Você vai ver o que tem. Bom, eu precisei trocar a televisão e nesse gesto eu resolvi ficar sem, para ver como era. E estou assim há mais de 1 ano, estou há quase 2 anos sem televisão. Então algumas coisas eu vejo na internet, porque por coincidência, grande parte da linguagem tem ocupado a internet também. A linguagem que era disquetes de televisão, como por exemplo o Porta dos Fundos, se deu na televisão. E o grande êxito que teve na televisão fez com que
a televisão, na internet, fez com que a televisão recrutasse isso. Eu estou citando o Porta dos Fundos como um paradigma de um movimento que não se resume a isso, né? Existem outros cômicos, comediantes, roteiristas que começaram em produções para YouTube, para a internet, e daí vieram para a televisão. A TV Pirata foi uma experiência rica, importante e acho que muito marcante também. Naquele núcleo de roteiristas da TV Pirata estava o Glauco, estava o pessoal que mais tarde organizou o programa Caceta e Planeta, estava, sei lá, o Alexandre Machado, que fez Os Normais, estava eu, que não fui, fiquei fazendo roteiro para o Sai de Baixo um tempo, mas a experiência de fazer TV Pirata também influenciou meu modo de trabalhar o humor para a imprensa, né? Então foi enriquecedor para todo mundo, sim, eu acho. Eu gosto muito do Porta dos Fundos e, como eu te disse, como eu estou sem televisão, eu não tenho acompanhado muito o que acontece. Eu não tenho ido também a teatro ver os comediantes. Os comediantes que se apresentam em talk show, em comédia em pé, né, o que se chama de stand-up comedy. Eu tenho tido ecos dessas coisas, assim, porque esse tipo de humor que eu citei agora, da comédia em pé, dos comediantes, ele também ecoa, ele também ressoa nas postagens do Twitter, nas postagens do Facebook. Então, todo esse produto humorístico, esse discurso humorístico, encontra eco na rede, em lugares que eu frequento e vejo. Eu acho que continua havendo uma produção de humor preconceituoso, como nos velhos tempos, assim. Acho que é um humor preconceituoso que teima insiste nessa via, encontra público, sem dúvida encontra público. Mas eu não sei, historicamente eu acho que é uma coisa que vai ter que ser ultrapassada, né? Propor limites para o humor é propor censura. Se você diz assim, não pode, o humor tem que ter limites, o humor não pode ultrapassar este limite. Para discutir este limite, nós vamos ter que criar um critério prévio à produção do discurso humorístico. E isso é censura. Eu acho que aí nós vamos entrar no território que é o fim da cultura, né? Que é o fim Então o humor tem que estar sem limites, eu acho que tem que ter liberdade de expressão, e ele deve estar também acessível à crítica e acessível também às demandas judiciais, se for o caso. Se você produz um discurso humorístico que prejudica pessoas, e isso é comprovado numa ação penal, então o autor do discurso humorístico precisa responder por isso.